Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Vamos dar continuidade, prosseguimento a nossas leis penais especiais. Estamos falando dos crimes ambientais, ou seja, os crimes contra o meio ambiente. Nós estamos falando dos crimes em espécie e agora nós vamos, nesse bloco, com certeza, encerrar os crimes contra a flora. Então, já sem mais delongas, dando sequência aqui, a gente vai entrar no artigo 51. Artigo 51. Comercializar. Comercializar, amigos, é visar o quê? Lucro. Comercializar motosserra. Esse artigo não fala de outra coisa senão da motosserra. Vocês sabem o que é uma motosserra, né? Isso é motosserra. Então o crime é comercializar a motosserra ou utilizar a motosserra. Talvez tu não venda, tu não compre motosserra, mas também é crime usar a motosserra, certo? Em florestas, e aqui está o detalhe. Ninguém está dizendo que as pessoas não podem utilizar motosserras. Não é isso que se está dizendo. Então a gente tem que ter aqui um pouquinho de zelo, um pouquinho de cuidado. Não está se dizendo que não se pode usar motosserra. Claro que é possível. Mas não pode em florestas ou demais formas de vegetação que sem licença ou registro da autoridade competente. Vejam que a maioria dos crimes contra a flora, só o que se exige para andar no normal, pessoal, no tradicional, é que se respeite, certo? É que se respeite a ordem, a autorização, que se tem autorização. A pena de detenção, 3 meses a 1 ano e multa, como a maioria dos crimes contra a flora, tirando os mais graves. Certo? Artigo 52. Penetrar. Penetrar é adentrar em unidades de conservação. Tá? Bom, entrar em unidade de conservação por si só não é crime. Entrar em unidade de conservação, só isso, não configura infração penal. Não configura o crime. Mas conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para a exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente. Ah, professor, quer dizer que tem que caçar ou explorar os produtos? Não. Só conduzindo essas substâncias, só o fato de adentrar conduzindo elas, já configura o crime. Chamamos isso aqui de crime de mera conduta. Ou seja, só o fato de penetrar nessas unidades, conduzindo essas substâncias, o crime já ocorreu. O crime já aconteceu. Vocês se deram conta? Só adentrando o crime já ocorre. Então esses crimes, toda vez que vocês estiverem diante de um crime de mera conduta, vocês vão saber que esse crime não admite tentativa. Porque ou tu adentra ou tu penetra nessas unidades, conduzindo essas substâncias ou instrumentos, e o crime está consumado, com uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, ou tu não penetra nessas unidades, ou tu penetra sem essas substâncias, e o fato não é crime. A conduta acaba sendo atípica. Ela não é uma conduta criminosa. Se deram conta disso? Então, muita atenção em relação a esse ponto também. Certo? Característica do artigo 52. Agora, o 53 não é um tipo penal. O 53 prevê para nós causas de aumento de pena. E o que nós temos que lembrar sempre quando nós tratamos de causas de aumento de pena? Que nós não podemos esquecer, em hipótese alguma,
as causas de aumento de pena, elas podem fazer com que a pena ultrapasse o máximo. Então aqui, por exemplo, 6 meses a 1 ano e multa, se a pena é aumentada de 1/3, pode ficar 1 ano e 4 meses. Certo? Pode acontecer isso. Pode ficar 1 ano e 4 meses, por exemplo. Tá? Então, são causas que a pena é aumentada de 1/6. 1/6 é o mínimo que vai ser o aumento da pena. E 1/3 é o máximo que vai ser o aumento da pena. Então nós vamos ter lá o mínimo e vamos ter o máximo. Nos crimes previstos nessa seção, ora, meus amigos, se fala nessa seção, não fica difícil perceber que nós estamos falando dos crimes contra a flora. Porque os crimes contra a fauna já foram. Lá também tem suas causas de aumento de pena, suas agravantes, enfim. Certo? A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se 1. Do fato resulta a diminuição de águas naturais. Pessoal, o mundo precisa de água. Água potável é a minoria. O planeta é formado, se não me engano, eu ouvi uma vez, por 90%, 97% de água. Mas pouca porcentagem é de água potável. Então, se resulta a diminuição de águas naturais, erosão do solo ou modificação do regime climático, são danos graves, merece que a pena seja aumentada. 2. Se o crime é cometido no período de queda das sementes. Por quê, pessoal? Porque o período de queda das sementes é exatamente o período que a natureza mais se desenvolve. E isso prejudica a nossa flora. No período de formação de vegetações, que também ela tem toda a característica natural. Contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, sim. Não são apenas animais que são raros e ameaçados de extinção. Não são apenas eles. Plantas também são raras. Plantações também são raras. Árvores também são raras e ameaçadas de extinção. Ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração. Já vimos isso lá nos crimes contra a fauna. Em época de seca ou inundação. Por quê, meus amigos? Em época de seca ou inundação, nós já temos um perigo natural. O indivíduo incrementa o perigo ao cometer o crime, por isso o aumento. Durante a noite, em domingo ou feriado, lembram? Se for sábado. Se for sábado, meus amiguinhos, não há o aumento de pena. E cuidado, cuidado. Se noite, por exemplo, é agravante. Noite é agravante. Mas se for num crime daqui, desse capítulo, não vai incidir agravante. Vai incidir apenas a causa de aumento de pena. Lembrem disso, como está aqui. E assim, meus amigos, a gente fecha, além dos crimes contra a fauna, a gente fecha os crimes contra a flora. Deixa eu cuidar bem a bateria aqui, porque é muito desagradável ficar sem bateria no meio da aula, no meio da explanação, mas estamos ok. Estamos tudo ótimo aqui. Vencendo os crimes contra a flora, entramos na seção 3. Poluição e outros crimes ambientais. Pois é, não é só de fauna e flora que se vive. Detalhe importante até aqui que eu queria que vocês lembrassem. Os crimes contra a fauna, eles não têm a modalidade culposa. Todos eles são a título de dolo. Lembrem disso. Todos eles a título de dolo. Os crimes contra a flora, certo? Eles podem ser punidos, alguns a título de dolo
E outros, além do dolo, podem ser punidos a título de culpa. Aqui na seção 3, que fala da poluição, um dos grandes males do nosso planeta e de outros crimes ambientais, nós temos a mesma regrinha dos crimes contra a flora. Nós vamos ter crimes puníveis somente na forma dolosa e vamos ter crimes que são puníveis além da forma dolosa, na forma culposa também. Nós vamos ter das duas maneiras. Se deram conta disso? Muita atenção nesse ponto então, pessoal. Muita atenção mesmo. Certo? Existe algum crime ambiental que é punível só na forma culposa? Não. Ou é dolo, ou é só dolo, ou é dolo e culpa. Entrando aqui, óbvio que o 54 vai ser o de causar poluição. Causar a poluição de qualquer natureza. Mas aí vem a grande questão, né? Como se causa a poluição? Honestamente, amigos, como pessoa física, eu não sei. É um crime que geralmente vai ser mais praticado por pessoas jurídicas, né? Empresas que trabalham com agrotóxicos ou algo do gênero, né? Causar a poluição de qualquer natureza. E aí sim, embora a gente não saiba qual é o nível, o tipo penal, ele acaba nos dando uma dica. Em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Então, claro que o Estado vai ter instrumentos para medir o nível de poluição causada e saber se esse nível pode acarretar danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição da flora. Vocês viram que interessante? O artigo 54 ele causa risco à pessoa, à fauna e à flora. A pena é de reclusão. Ou seja, é um crime que o legislador atribuiu uma ligeira gravidade. De 1 é a pena mínima, a 4 anos. E multa, a multa é cumulativa. Talvez a empresa, sem querer, por imprudência, por negligência, gere poluição. Se o crime é culposo, aí a pena já não é de reclusão, a pena é de detenção. Dica: todo crime culposo é punido com detenção. Já é uma dica boa para a prova de vocês. Se o crime é culposo, lembrem disso, ele é punido com detenção, certo? De 6 meses a 1 ano e multa. E multa, ou seja, é cumulativa. Parágrafo 2º segue o crime de poluição. O parágrafo 2º ele leva um nome. E eu gostaria de colocar o nome aqui para os senhores. É a poluição qualificada. Aqui está, certo? Poluição qualificada. Por quê? Porque, amigos, se por acaso tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação urbana, imaginem o problema. Imaginem o problema. As pessoas não podem viver mais naquele lugar. Causar a poluição atmosférica, que provoque a retirada de habitantes das áreas afetadas, mesmo que por um período, ou danos diretos à saúde. Dá para ver que é bem mais grave do que apenas gerar um perigo, né? Gerar a poluição. Causar poluição hídrica, que atinge as águas, que torne necessária a interrupção do abastecimento,
que dificulta e impeça o uso público das praias, que é nossas belezas naturais. E se ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, detritos, óleos, substâncias oleosas, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Por isso que é qualificado, porque muda a pena mínima e muda a pena máxima. Então nós temos aqui, meus amigos, nesse parágrafo 2º, qualificadoras. O juiz já vai partir então da reclusão de 1 a 5 para fixar a pena do sujeito. Certo? Muito cuidado então em relação a isso também. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas do parágrafo anterior, reclusão de 1 a 5 anos. Mesmas penas da qualificadora. Percebam isso. Mesmas penas da qualificadora. Quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco ambiental, dano irreversível. É um crime aqui omissivo impróprio. É um crime omissivo impróprio. O que é isso? É um crime praticado por umas figuras chamadas de garantes. Pessoas que a lei manda que elas agem, que elas atuem. Se elas se omitirem, elas vão responder por esse crime aqui. Certo? Havendo a omissão delas, elas respondem por esse delito. Então, cuidado. O 55 é um crime um pouco mais brando, né? Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais, tá. Sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou desacordo com aquela que ele tem. Não é reclusão, é detenção. 6 meses a 1 ano e multa. Ah, professor, tu falou que detenção é crime culposo. Não disse isso. Eu disse que todo crime culposo é apenado com detenção. Mas nem todo crime apenado com detenção necessariamente vai ser um crime culposo. Aqui, por exemplo, nós vamos ter a figura de um crime doloso. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre quem deixa de recuperar. Crime omissivo. A área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Perceberam? Se deram conta? Nós temos mais um crime aqui que é um deixar de fazer. Nos crimes contra a fauna, não tinha crime omissivo. Nos crimes contra a flora, não tinha crime omissivo. Mas nesses crimes contra o meio ambiente e outros crimes ambientais, nós já vamos ter, né, essa figura dos garantidores, de pessoas que deveriam agir e se omitem. Então é bom cuidar isso. Vamos para o 56. O 56, meus amigos, eu já gostaria de dizer uma coisa bacana para vocês. Produzir, 1. Processar, 2. Embalar, 3. Importar, 4. Exportar, 5. Comercializar, 6. Fornecer, 7. Transportar, 8. Armazenar, 9. Guardar, 10. Ter em depósito, 11. Usar, 12. Nós temos 12 verbos nucleares.
Nós temos 12 condutas previstas como crime. 12. Significa que nós temos um tipo penal misto alternativo, ou seja, mesmo que o indivíduo pratique mais de um desses verbos no mesmo contexto fático, quantos crimes do artigo 56 ele comete? Um só. Claro que quanto mais crimes ele praticar, é evidente que mais verbos ele praticar, mais a sua pena vai ficando perto do máximo e mais a multa vai ficando maior. Certo? Não podemos esquecer isso. Nas mesmas penas incorre quem? De 1 a 4 anos em multa. Abandona os produtos ou substâncias, essas aqui, né? Tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente. Vejam que esse crime pode ser até mesmo só o fato de se preparar, ter em depósito esse material. Isso já configura o crime. Isso já configura o delito. Só o ter em depósito já configura esse delito que aqui está. Vocês se deram conta disso? Olha que coisa mais genial. Certo? Abandona os produtos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. É que esse material não pode ser abandonado, ele tem que ser descartado. E existem normas ambientais, certo? Normas ambientais que regulamentam como como vai ser, na verdade, descartado. Configurando sempre aqui, cuidando da bateria, certo? Sempre, sempre, sempre. Então, cuidem em relação a esse ponto. O 2, manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, tipo penal misto alternativo, ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma estabelecida em lei ou regulamento. O parágrafo 2º, por óbvio, vocês já perceberam e se deram conta de que ele é bem mais grave, né, pessoal? Ué, o que houve aqui? O parágrafo 2º, obviamente, é bem mais grave. Se o produto ou substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Mas, professor, isso aqui tinha que ser muito mais grave. É que, na verdade, a punição se dá por pessoas que, nesse caso, têm em depósito, por exemplo, ou só manuseiam. Não é o fato de colocar à disposição. Se o crime é culposo, ou seja, não intencional, a pena não é de reclusão, a pena é de detenção. O mínimo é 6 meses, o máximo é 1 ano, cumulado com multa. Tá aqui. Certo? E aí a gente entra então no 57, que está vetado. O 57 para nós não interessa. E a gente vai para o 58. 58. O 58, ele já começa trazendo causas de aumento de pena. Eu não falei para vocês, vou dizer agora. Talvez em uma prova, ou na prova de vocês, não apareça ali causa de aumento de pena. Talvez apareça a palavra majorante. É a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Mas essas majorantes que estão aqui, inciso 1, inciso 2, inciso 3, elas só incidem nos crimes dolosos. Só quando o crime for intencional.
Importante saber isso, né? Acho de suma importância. Só quando se tratar de crimes intencionais. Aumenta-se de 1/6 a 1/3, é o menor aumento, se resulta dano óleo elementar do tipo irreversível à flora ou meio ambiente em geral. De 1/3 até a metade. Agora é um aumento intermediário. Se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem. Lesão corporal está no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Não nos interessa nesse momento. Até o dobro se resultar a morte de outrem. Essa morte aqui é culposa. Não é intencional. Intencional é o crime ambiental. A morte não. Certo? As penalidades previstas nesse artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave. Esse crime mais grave pode ser da Lei dos Crimes Ambientais, pode ser também do Código Penal ou de qualquer outra lei especial. Se for mais grave, vai se aplicar o outro. E agora, para terminarmos o bloco, nós vamos para o artigo 60. O 59 está revogado, não nos interessa. Vamos fechar com o 60 e o 61. Fechamos o bloco com o 60 e com o 61. Artigo 60. Construir. 1. Reformar. 2. Ampliar. 3. Instalar. 4. Ou fazer funcionar. 5. Em qualquer parte do território nacional, inclusive Distrito Federal, que é a unidade de federação, estabelecimentos, obras ou serviços, vejam, não precisa ser poluidores, potencialmente, ou seja, com capacidade de poluir. Com capacidade poluidora, com capacidade de poluir. E cai de novo naquilo, né? Como sempre. Sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, não é reclusão, a pena é detenção de 1 a 6 anos ou multa. Dependendo da gravidade, aplica as duas. E por fim o 61, doloso também. Disseminar doença ou praga, ou espécies que possam causar dano, não precisa ter causado, possa causar dano à agricultura, pecuária, fauna, flora ou ecossistemas. É um dos crimes graves, apenas de reclusão, mínimo 1, máximo 4 anos, cumulado com a multa, ou seja, o juiz vai aplicar a pena privativa de liberdade, mais a pena de multa se houver a condenação. Certinho? E assim vencemos mais um bloco. Preparem-se para o nosso próximo bloco, que é onde nós vamos fechar a Lei dos Crimes Ambientais. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau, tchau.